Eu pensei bastante antes de fazer esse vídeo aqui sobre hábitos dos ricos, porque muita gente faz o seguinte, bota lá que o rico ele acorda cedo, o rico ele corre risco, o rico acredita até o final que o que ele tá fazendo vai dar certo. Só que eu conheço muita gente quebrada, que acordou cedo, que correu risco e por isso quebrou, ninguém quebra sem correr risco, e que acreditou até o final. O dono de Blockbuster que acreditou até o final, quebrou, igual aquele que acreditou só até o meio do caminho. Então, de fato, eu pensei, o que as pessoas ricas fazem? O pessoal que eu conheço hoje, eu tive a grata oportunidade de conhecer muita gente devido ao podcast, ao network que eu montei em 7 anos de mercado digital, também aqui no mercado financeiro, e eu vi pontos em comum, que eu não sei nem se a melhor palavra é hábito, ou talvez sejam coisas nas quais eles pensam, a maneira de agir, que de fato as pessoas têm. Eu vou compartilhar aqui com você. O primeiro deles, e que eu vi que aparece muito em quem construiu patrimônio e continua fazendo esse patrimônio crescer ao longo do tempo, é a questão de que os ricos prezam muito pela alocação do seu tempo. E eu gosto sempre de dar um exemplo tirado da Itália, de um polimata, o cara era economista, cientista político e estatístico chamado Vilfredo Pareto. Vários de vocês devem conhecer o princípio de Pareto, aquele princípio do 80-20, mas param só aí, vocês não vão mais a fundo para entender. E como é que é essa história do 80-20? O Pareto ele foi estudar a distribuição de terras na Itália. E ele viu o seguinte, que 20% das famílias eram donas de 80% das terras italianas. Só que quando ele foi olhar melhor esse grupo dos 20%, ele viu que mais ou menos 20% desses 20, ou seja, 4% das famílias, eram donas de praticamente 80% dos 80%, ou seja, 64%. E olhando novamente esse grupo de 4%, ele viu que 20% dos 4, ou seja, 0,8, era dono de 80% dos 64%, o que dá uns 51%. Então, no final, ele viu que tinha um grupo de 0,8% da população que era dono de metade da Itália. E aí, se você pega estatísticas hoje, né, o pessoal fica assombrado quando vê que 1% do mundo tem metade da riqueza. O Pareto chegou à mesma conclusão estudando uma parte, mas aquilo se expandiu pro todo. Só que o ponto do princípio de Pareto, desse Pareto do Pareto do Pareto que a gente viu aqui, é que isso não serve apenas para distribuição de terras, para distribuição de riqueza, mas também para alocação do seu tempo. Nem toda atividade que você faz no seu trabalho vai ter o mesmo impacto no resultado final. Então, a gente pode entender que a vida seria um jogo de alocação de ativos, de alocação de recursos escassos, inclusive, porque ninguém tem tempo, dinheiro infinitos. Você tem que fazer escolhas. Se você escolhe A, você deixa de escolher B, C, D, pelo menos em menor magnitude. Em investimento você pode escolher todos, mas investindo menos, o que pode diminuir seu resultado. Então, o rico ele pensa muito bem, como que eu posso alocar o meu tempo para produzir o maior resultado possível? E para fazer isso, você tem que falar não para muita coisa. Porque se simplesmente ele fala assim para tudo, ele fica lotado de reuniões ao longo do dia e não faz aquilo que é mais importante. E várias pessoas por aí evitam fazer justamente o que é mais importante, elas têm medo disso, da reunião com o cliente mais importante, de criar aquele projeto mais importante, tirar do papel, e ficam só matando as demandas urgentes, aquilo que vai acontecendo todo dia, que não tem como escapar, é a conta que vai vencer, é o boleto imediato que tem para pagar. E lógico que você tem que fazer esse tipo de coisa também. Mas comece a separar no seu dia, e eu aconselho que você faça isso pela manhã, aquele momento para fazer o que é mais importante mesmo, aquele 0,8% da sua vida que pode mudar todo o restante. Eu diria até que essa é uma das questões mais importantes que uma pessoa tem que responder ao longo da sua vida. Qual é essa atividade chave na qual ela pode focar que vai transformar a vida dela? Dando o meu exemplo pessoal, eu posso falar que o meu 0,8% é estar aqui em frente a uma câmera. Eu falo sempre aqui pro pessoal do Grupo Primo que nada é mais rentável para a empresa no uso da figura do Bruno Perini do que colocar ele em frente a uma câmera dando aula. Vamos colocar o Bruno de chefe de tal setor, não sei o que. Eu não sou o melhor para isso. Eu não tô aqui porque eu sou um bom executivo. Não foi por isso que o Grupo Primo comprou minha empresa, porque no final foi isso, me pagando com ações. Eu estou aqui porque eu sou comunicador, um educador muito bom. Então esse é o 0,8% da minha vida profissional. Descubra o seu. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ricos primam pelo seu aprimoramento constante. O pessoal que eu conheço realmente, que construiu seu patrimônio, geralmente fez isso destacando da massa em alguma área. O cara pode não saber falar outro idioma, o cara pode não ser muito bom em matemática, já vi muita gente até que escreve meio errado, mas o cara ele estudou muito, por exemplo, negócios. Ele descobriu um bom modelo e conseguiu fazer as pessoas colaborarem em torno desse modelo. A gente inclusive pode simplificar as coisas falando que no final, no mundo do empreendedorismo, vence aquele que tem o melhor modelo de negócios, com o maior exército de pessoas colaborando em torno. Eu inclusive tenho a minha ideia para educação, eu pretendo ser pai, dos meus filhos voltada para essa parte de aprimoramento constante. E logicamente eu não tirei da minha cabeça, eu busquei me basear naquilo que acontecia lá atrás. Na educação clássica, o pessoal tinha um modelo de educação chamado de trivium e quadrivium. O trivium, inclusive, chegou até nossos dias com a palavra trivial, ela é inspirada nesse trivium, seria simplesmente aquilo que todos deveriam saber. Lá atrás eram as artes da palavra, gramática, retórica, dialética. E o quadrivium, composto por 4 matérias, eram as artes numéricas, tidas como mais elevadas. A pessoa estudava aritmética, astronomia, música e geometria. Só que se a gente pensa nessas matérias hoje, principalmente para finalidade prática, para ganhar dinheiro, que acho que é uma coisa que a escola ela falha, e não só a escola, a faculdade também costuma falhar, a não ser que você faça um curso específico de administração, de negócios, mais voltado para mercado financeiro, por exemplo. Algumas faculdades de economia talvez tenham mais essa pegada, mas são poucas. O ponto é que você estuda e não aprende nada sobre dinheiro
financeiro e organização de uma empresa, por exemplo, se quiser ser um empreendedor. Aí, visando fornecer aos meus filhos aquilo que eu queria ter aprendido lá atrás, eu pensei, qual é o trivium e o quadrivium da educação hoje em dia? Para alguém que quer se tornar empreendedor. Eu pensei, o trivium tem que ser o trivial, aquilo que todo mundo deveria saber, mas infelizmente nem todos sabem, e que auxilia muita gente. Eu pensei, domínio sobre a língua portuguesa e matemática básica. Língua portuguesa eu pensei em interpretação de texto e redação, porque basicamente eu cresci muito em rede social porque eu sei escrever bem. E eu sei escrever bem porque eu sei ler bem. E entender aquilo que eu tô lendo. E o Brasil é um raro caso no mundo, onde as pessoas se digitalizaram antes de se alfabetizar funcionalmente. Então o que você vê de erro de interpretação em posts feitos pelas pessoas é incrível, assim. Eu acho que no mundo não falta amor, falta interpretação de texto. Vários conflitos na internet acontecem por conta disso. Então o trivium seria isso. Interpretação de texto, redação e matemática básica. Quando eu digo básica, é básica mesmo. Eu já conheci empreendedores que foram meus alunos e foram tirar dúvida comigo sobre coisas que eles não deveriam ter dúvida, se eles soubessem fazer uma simples conta de multiplicar. Eu vou dar um exemplo. Havia um empreendedor que estava em dúvida se deveria fazer uma reforma no seu escritório, algo que na opinião dele não traria mais faturamento e que teria um custo gigantesco, digamos de 4 milhões. Esse cara tinha faturado no último ano uns 20 milhões. E a margem dele, líquida, aquilo que sobrava realmente no lucro, no final de tudo, pagou custo operacional, pagou despesa administrativa, salário de todo mundo, imposto, que sobrava lá no fundo, eram 2 milhões. Ou seja, ele tinha 10% de margem. Eu falei pra esse cara, olha, com essa margem que você tem, se esses 4 milhões de investimento não vão gerar expansão da margem, vai demorar 2 anos para pagar o custo da obra. Vale a pena isso? Ele falou, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. E era uma conta de matemática básica, era multiplicação básica. Então, quando eu digo matemática básica, é realmente aquela matemática que você aprende até a 6ª série. Chegou na fórmula de Bhaskara, já começa a ficar menos utilizável no dia a dia. Mas esse é o trivium. E depois, o que seria o quadrivium? Lembrando que o trivium é o trivial, todos deveriam saber. No quadrivium, eu já penso mais no cara que é empreendedor. Ele deveria ter conhecimento sobre educação financeira, saber o que é um ativo, o que é um passivo, tanto em termos contábeis, quanto também naqueles termos que o Robert Kiyosaki, o Pai Rico, Pai Pobre, coloca, que um ativo coloca dinheiro no seu bolso, um passivo tira dinheiro, de modo que contabilmente uma casa pode ser um ativo, e na definição do Kiyosaki, se ela só tira dinheiro do seu bolso, em obras, custos para manter o imóvel, impostos, ela poderia ser um passivo. Um carro é um ativo na contabilidade, pode ser um passivo, tirar muito dinheiro do bolso da pessoa. Deveria entender sobre mercado financeiro, oferta e demanda, como funcionam os investimentos, a parte de impostos, conseguir ler o DRE de uma empresa. Se você é empreendedor, tá vendo esse vídeo e não sabe o que é um DRE, você tá brincando de empreender. Lá no DRE você vai ter todas as linhas do seu negócio, vai ver a parte da receita, vai ver os custos, vai ver o EBITDA, que é simplesmente um acrônimo, vem do inglês, né? Seria, em português, o LAGIDA, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Vai entender que lucro líquido é diferente de fluxo de caixa, entender sobre margem, sobre equity, o valor de mercado de uma empresa. Então a educação financeira seria para isso. Veja que é realmente alguma coisa muito prática e muito importante, porque nós estamos num mundo que está em constante transformação. De modo que você que está assistindo esse vídeo talvez esteja na faculdade de Direito, aí você se forma, depois descobre que quer virar influenciador, aí trabalha com isso durante alguns anos, depois abre um negócio voltado para o mercado pet, aí fica um tempo lá, depois se aposenta e vai trabalhar só com imóveis. Porque montou lá uma mini construtora, tem um amigo empreiteiro, compra terreno, constrói e vende. Ou seja, você trocou de profissão diversas vezes ao longo da sua vida. Agora, o que você nunca deixou de fazer foi mexer com dinheiro. Do começo ao final da sua vida, você fará isso. E muita gente simplesmente nunca para estudar como dinheiro, os investimentos e o mercado funcionam. Então esse é o primeiro ponto do quadrivium. O segundo ponto seria você estudar sobre modelos de vendas. Eu acho que essa é a habilidade mais subestimada entre aquelas que podem trazer maior valor à sua vida. Porque um bom vendedor nunca passa fome. E vários dos ricos que eu conheço são excelentes vendedores. O cara é o maior vendedor do seu próprio negócio. Ou quando você vê um cara que ficou rico e não tem esse perfil, tenha certeza que ele tem um sócio que tem esse perfil. Você, enquanto as empresas tem um sócio mais introspectivo, é um cara mais analítico, que fica mais por trás das câmeras, e tem sempre aquele sócio que é um bom vendedor, que é um bom motivador da equipe, que entende sobre o modelo de vendas, comissionamento, como é que funciona. Essa parte também é hiper importante. O ponto 3 seria oratória, porque se no trivium você se comunica bem na parte escrita, é ideal que você consiga fazer a mesma coisa na comunicação falada. Diria até que é mais importante do que a escrita, dependendo de onde você irá trabalhar, do que você vai fazer na sua vida. E o 4 é estudo de liderança. Porque, como eu disse no começo, no empreendedorismo, ganha aquele que tem o melhor modelo de negócios, e para isso é bom ele saber de educação financeira e de vendas para construir esse modelo, com o maior exército de colaboradores que compraram aquela ideia, que estão colaborando em torno daquilo. E para isso é bom que você tenha oratória para conseguir convencer esse pessoal e entenda de liderança. Coisas básicas. Um elogio você faz em público. Vai chamar a atenção de uma pessoa? Chama no privado. Se preocupa com quem está trabalhando com você. Conheça essa pessoa. E que é básico, mas muita gente não faz. Porque nunca foi treinado para fazer. E se eu pego o pessoal que ficou rico, eles estão constantemente correndo atrás de mais conhecimento. Só que, vamos lembrar que eles também valorizam muito tempo. E aí nós chegamos no item 3, que é o fato de que os ricos ganham tempo comprando conhecimento dos outros. Utilizando esse pessoal. Eu acho que a frase que eu mais repeti no meu podcast, nos Sócios, o pessoal me zoa
zoa muito lá porque eu falo bastante do Sêneca, mas não foi do filósofo romano do século I, mas sim de um economista austríaco que viveu no século XX, Friedrich August von Hayek. O Hayek tem um discurso dele, que depois foi transformado num livrinho muito pequeno, de nome A Pretensão do Conhecimento. Nesse livro, ele fala sobre como uma cabeça ou algumas poucas cabeças, por mais inteligentes que sejam, nunca conseguirão ter todas as respostas de como o mundo funciona, porque o mundo é complexo pra caramba e fica cada vez mais complexo. De modo que, diante de toda essa complexidade, um número maior de cabeças vai ter mais conhecimento, porque esse conhecimento ele estará disperso pela sociedade. Esse é o argumento do Hayek contra os sistemas baseados em centralização, sistemas socialistas, e a favor de mercados livres, com a interação entre as pessoas. Eu acredito absolutamente nisso. E até mudei a maneira como eu agia lá atrás, e coincidentemente, quando eu tinha menos dinheiro, pra hoje, onde eu tenho mais dinheiro pra poder fazer esse tipo de coisa também. Porque lá atrás, quando eu enfrentava um problema, eu sempre tive isso do aprendizado constante, de correr atrás de conhecimento, eu pensava, como é que eu posso fazer pra aprender algo pra resolver isso aqui? E eu corria atrás do conhecimento, mas demorava, né? A gente não consegue simplesmente botar um pendrive na cabeça, espetar e aprender as coisas. Talvez um dia isso venha acontecer. Vai saber o que o Elon Musk vai estar preparando pra gente no futuro com as suas empresas. Ou outras pessoas que vão assumir a pesquisa daqui em diante. Mas o ponto é que hoje não é assim. Então eu gastava muito tempo. E tempo é escasso, tempo é dinheiro. Você pode fazer a conta da sua hora, por exemplo. Se você trabalha 8 horas por dia, 5 dias por semana, isso dá 40 horas semanais. Vezes 4 semanas, 160 horas. Se você ganha, por exemplo, 10 mil por mês e divide os 10 mil pelas 160, vai dar R$ 62,50. De modo que, se você gasta 20 horas para resolver alguma coisa, porque primeiro você correu atrás de conhecimento para depois poder implementar a solução, você gastou 20 vezes R$ 62,50, o que dá R$ 1.250. Sendo que talvez alguém já tivesse aquela solução e te vendesse implementado pronto por exemplo, R$ 800. Ou seja, veja que você gastaria menos e teria a resolução do problema de forma mais rápida. E na minha visão, você seria mais inteligente ao ter feito isso. Já que eu aprecio muito a definição de inteligência que eu vi o Yuval Harari, o historiador israelense, utilizando. Ele falava que inteligência é a capacidade de resolver problemas. Sendo que, se você resolve um problema em 1 minuto e outro resolve o mesmo problema em 1 hora, você é mais inteligente. Então aí você resolveria mais rápido, gastando menos recursos. Então hoje, constantemente, quando eu tenho um problema, a primeira pergunta que eu me faço não é como eu posso aprender algo para resolver isso aqui, mas sim, quem já passou por esse problema e pode me ajudar. Veja que eu troquei o como pelo quem, porque a gente é pouquíssimo original. Muito provavelmente um problema que você enfrenta no seu negócio, na sua carteira de investimentos, alguém já enfrentou antes. E já quebrou a cabeça, gastou tempo, gastou dinheiro para resolver. E pode fornecer a solução, muitas vezes até de graça. Isso já aconteceu aqui na empresa. Felizmente, devido ao network que a gente tem hoje, a gente passa por um problema, a gente fala, cara, alguém já vendeu, já comprou uma empresa, já teve que contratar, já teve que demitir. O que a gente pode acessar para ter um pouco do feedback de como foi o processo? A gente vai lá, liga, a pessoa passa tudo pra gente. Ou seja, estamos usando conhecimento de outras pessoas. Estamos multiplicando nossa inteligência. E esse é um ponto muito importante para você que está assistindo esse vídeo e, por exemplo, ver que a melhor alocação do seu tempo é em ganhar mais dinheiro, porque você é um médico que ganha excepcionalmente bem na sua profissão e que já entendeu, por ser uma pessoa inteligente, que no mundo de hoje, infelizmente, você é obrigado a ganhar seu dinheiro 2 vezes. A primeira ao trabalhar, sendo médico, advogado, arquiteto, engenheiro, e a segunda ao investir o seu capital para que ele ganhe da desvalorização do dinheiro. E é necessário que você aprenda sobre isso também. Mas não diria que você tem que se tornar um profissional sobre essa área. Algumas pessoas vão gostar, vão se identificar e vão correr atrás disso. E é ótimo, porque o mercado financeiro paga muito bem. Mas outras simplesmente vão notar que vale a pena entender de finanças como elas entendem de matemática. Elas sabem fazer conta de cabeça, sabem a tabuada, conhecem a resolução de equação de primeiro ou de segundo grau, algumas, né, de segundo grau, vários esqueceram, não usaram mais. Só que eles não são matemáticos profissionais. Então de investimento é aquilo, é o quadrívio, você tem que entender. Agora você pode querer alguém para fazer para você. Até pensando na questão da alocação do recurso escasso, do uso da inteligência de outras pessoas e de resolver o problema em menos tempo, economizando recurso. E para quem está em busca de um profissional que possa fazer isso, eu vou deixar um link aqui na descrição da consultoria que a gente tem aqui no Grupo Primo, onde você vai encontrar profissionais preparados para tomar conta do seu dinheiro num modelo diferente do que as pessoas estão acostumadas. Porque no Brasil o pessoal está acostumado com aquele modelo onde o cara fala, não, eu te atendo de graça, e aí quando você for ver, você descobre que você não é o patrão, mas sim o produto, porque não é de graça. Tem uma série de comissões escondidas, que inclusive são mais altas para produtos ruins, o que faz com que o cara coloque na sua carteira um COI, um fundo setipado, um CRI, um CRA de empresas que você não conhece e que nem ao menos são listadas para que você possa ver os dados da empresa e ter certa confiabilidade que vai receber o pagamento. E a comissão já foi para a mão desse assessor. É um modelo muito parecido com o que você tinha no filme O Lobo de Wall Street, onde o DiCaprio em um certo momento descobre que se ele vende as ações da ficha rosa, que não são ações de empresas boas, ele ganhava mais comissão. E aí só fica vendendo aquelas ações. Esse modelo nos Estados Unidos hoje está caindo em desuso, mas aqui no Brasil ainda é o que impera. O nosso modelo é diferente. E o nosso, você não é o produto, você de fato é o patrão. Você paga o seu consultor e o valor bruto disso é de 1% ao ano do patrimônio que ele vai gerir, que ele vai tomar conta. E esse é o único pagamento que você faz. Sendo que as comissões que existem nos produtos financeiros não vão para o consultor, porque ele já é pago por você e ele é proibido pela CVM de receber comissões. Elas voltam
voltam na sua conta no extrato. Se você tem conta no XP, no BTG, por exemplo, é assim que acontece. De modo que, se, por exemplo, você quisesse muito pegar um COI, o seu consultor avisaria, não pega, é um produto ruim. Mas você quer, você gosta de sofrer. Aquela comissão de 2, 3% às vezes que um COI tem, que iria para o assessor, nesse caso voltaria para você. De modo que no ano você não teria pago pra gente. Você receberia dinheiro para estar no serviço. Mas nisso estou usando um exemplo absurdo, porque nenhum consultor iria colocar um COI na sua carteira. Mas imaginando que essas comissões fiquem em torno de 0,5% ao ano, os produtos bons elas são menores, então veja que você paga 1% bruto, mas ganha 0,5% de volta, de modo que a cobrança líquida ficaria em 0,5%. Fora outros benefícios, porque não é só a gestão de carteira de investimento, tem planejamento, tem parte de seguros, de sucessão, que são muito importantes. Enfim, para quem quiser mais informações, link aqui na descrição. É só você preencher e um consultor entrará em contato com você. E ele inclusive poderá te auxiliar no item 4, que é uma preocupação com a parte de impostos e uso de estruturas que favoreçam o crescimento patrimonial. Eu vou dar aqui alguns exemplos. A maior parte do pessoal que é rico que eu conheço, que tem vários imóveis, não tem os imóveis na pessoa física. Os imóveis estão numa holding. Antes de dezembro do ano passado, melhor dizendo, dezembro de 2023, não sei quando você vai ver esse vídeo, o cara que tinha mais de 10 milhões para investir, geralmente não investia na sua pessoa física, ele abria um fundo exclusivo. Quando o cara vai investir um valor muito alto fora do Brasil, ou vai comprar um imóvel fora do Brasil, ele não faz isso na pessoa física, ele usa uma offshore. E por que eles usam essas estruturas? Ou no caso do fundo exclusivo, utilizavam? Questão de economia de impostos, parte tributária. Dando exemplo da holding, vamos supor que eu alugue imóveis na pessoa física. Aqueles imóveis, o que eu tenho da renda de aluguel, irão se somar na minha renda e facilmente serão tributados em 27,5%. Já quando você coloca esses imóveis numa holding, que nada mais é do que uma empresa feita para deter esse patrimônio imobiliário ou para investir em outras empresas, eventualmente controlá-las, o que acontece é que a cobrança de imposto de renda não é sobre a sua pessoa física, é sobre a pessoa jurídica, sobre aquela empresa. De modo que a cobrança de imposto será menor, se não me engano, na casa de 11% para essa parte de aluguel, te gerando uma economia na parte tributária. Ah, Bruno, mas tem custo para ter estrutura? Tem, mas o custo é mais baixo do que a economia que você terá. E nenhum rico, pelo menos muito poucos, vão estudar sobre a holding em si para ele criar a sua holding. Ele vai contratar um advogado tributarista para fazer isso, que, diga de passagem, a gente tem também na Portfel. Se pega o fundo exclusivo, por que ele deixava o dinheiro lá dentro naquele fundo e não investia na pessoa física? Porque na pessoa física você vendeu ações, acima daquele limite de 20 mil reais mensais, vai ter que pagar imposto. Vendeu fundo imobiliário, não interessa a quantia, 20% de imposto. Vendeu ETF, não interessa a quantia, 15%. Ah, mas eu tive lucro no ETF, mas eu tive prejuízo no fundo imobiliário, eu posso compensar um com o outro? Não pode. Já se tudo aquilo estivesse dentro de um mesmo fundo, você conseguiria ter essa compensação. Cripto compensa o ETF, que compensa opções, que compensa as ações, tudo compensa entre si. Sendo que esses fundos não sofriam cobrança de come-cotas até o final do ano passado. O que é o come-cotas? Aquele adiantamento do imposto de renda que incide 2 vezes ao ano, no final de maio e de novembro. Esses fundos não tinham, eles pagavam imposto só no resgate. Então imagine que você tem um fundo multimercado, que sofre cobrança do come-cotas, você tem dinheiro lá dentro, e você também tem um fundo exclusivo, e que ambos têm a mesma carteira. Inclusive naquele site de análise de fundos, eles apareceriam com a mesma rentabilidade, porque lá não levam em conta a questão dos impostos, só das taxas que os fundos têm para funcionar. Só que em um fundo você não teria cobrança de imposto em momento nenhum, a não ser no resgate, e no outro, ao longo de 30 anos, você teria cobrança de imposto 60 vezes, 2 vezes ao ano. E aí nesse fundo multimercado as pessoas que não têm tanto dinheiro investem, e no fundo exclusivo era o cara que tinha mais de 10 milhões para criar a estrutura. Agora, devido a mudanças no final de 2023, esse fundo exclusivo ele não existe mais dessa forma. Vai ter uma cobrança de come-cotas lá também. Até por isso vários ricos estão fazendo o quê? Fechando esses fundos, tirando o dinheiro de lá e usando a inteligência de outras pessoas para bolar soluções tributárias de modo que eles possam investir o seu dinheiro, gerando economia de impostos. A offshore, no caso lá fora, é exatamente a mesma coisa. E aqui eu vou dar um exemplo com um imóvel. Se você compra um imóvel nos Estados Unidos, e tem gente de classe média que acaba fazendo isso, porque tem condição de financiamento diferenciado, os juros são mais baixos, porque o mercado lá também é diferente, pode se apreciar muito, não que isso também não possa acontecer no Brasil. Se essa pessoa vem a falecer, o imposto sobre herança ele pode ser pesadíssimo, na casa de 40% do patrimônio. E aí imagina, uma família ter que pagar 40% de um imóvel, que, entre aspas, já é dela, só para poder usar o imóvel. Então o que o pessoal faz? Abre uma empresa, uma offshore, que não é nada ilegal, é simplesmente uma empresa que ela está fora da nossa costa, ou seja, uma empresa sediada no exterior. E aí muita gente abre essas empresas nos países do Caribe, que costumam ter uma tributação mais amigável, mas há outros destinos também que não tem esse estigma de ser um destino para offshore, para esconder dinheiro, que servem para exatamente a mesma coisa, inclusive em países da Europa, da América do Norte. Aí você abre a empresa lá e compra a casa pela empresa. E aí se esse cara que abriu a empresa e comprou a casa, um chefe de família, ele vem a falecer, não tem imposto sobre herança nos Estados Unidos, porque para os Estados Unidos a empresa está lá. A sucessão vai acontecer nas cotas da empresa. E dependendo do país, não vai ter imposto nenhum sobre isso. Pô, Bruno, mas essas soluções são muito distantes da minha realidade. Só que você hoje tem como se preocupar com impostos da mesma forma. Vou dar 2 exemplos de coisas que você poderia fazer para se aproximar dessa conduta que os ricos têm. A primeira delas, usar uma ferramenta que ela é ótima, mas costuma ficar simplesmente relegada, ninguém usa, que é a compensação de prejuízos
prejuízos que você tem em algumas classes de ativos. Por exemplo, com fundo imobiliário, se você teve prejuízo em um fundo, você pode usar aquele prejuízo para deixar de pagar imposto sobre lucro que você tem em outros. Mas simplesmente o pessoal costuma fazer o quê? Vende, tem prejuízo, não contabiliza aquilo, aí quando tem lucro vai ter que pagar 20% de imposto sobre o lucro. Se contabilizasse o prejuízo, e o melhor é que não tem data limite para você usar esse prejuízo, teve prejuízo esse ano de 10 mil reais, você anota lá na declaração de imposto de renda. No ano que vem teve mais 5, você anota lá os 5 mil, tem 15. Daqui a 10 anos, desde que você vá lançando isso na declaração de imposto de renda, você vendeu 15 mil reais com lucro, como você tinha os 15 mil com prejuízo, um anula o outro, e você tem que pagar 0 de imposto. E vamos lembrar que isso não existe só para fundo imobiliário. Você pode fazer compensação em fundo imobiliário, pode fazer compensação em ações, ETFs, opções, BDRs, para operações não day trade, e tem uma compensação para operação day trade, porque o imposto é diferente, é 15% em uma, 20% na outra. Day trade o imposto é mais alto. Quantas pessoas eu conheço que fazem isso? Pouquíssimas, fora os alunos do Viver de Renda, lá eu explico sobre isso. E o outro ponto é o uso de uma previdência privada, porque novamente, você pode ter um fundo multimercado com uma carteira ótima, mas em 30 anos vai pagar imposto 60 vezes. Na previdência privada, que pode ter a mesma carteira, quantas vezes se paga imposto? Nenhuma. Durante o período não tem imposto, é só na hora de resgatar. E aí vamos lembrar que na previdência existe o VGBL e o PGBL. No PGBL, inclusive, você pode deixar de pagar imposto hoje, deixa de pagar 27,5% hoje, para investir esse dinheiro, deixar trabalhando para você durante 30 anos, talvez até mais, depende de quanto você é focado no longo prazo. E aí quando vai tirar o dinheiro, vai pagar imposto. Sim, sobre o todo, né? Porque afinal você deixou de pagar sobre 27,5% sobre um certo valor, vai ter que pagar agora. Só que numa alíquota de, por exemplo, 10% da tabela regressiva. Ou seja, você deixou de pagar imposto durante 30 anos e quando foi pagar foi numa alíquota mais baixa. Agora eu pergunto, quantas pessoas usam esse tipo de coisa, esse tipo de estrutura? Estudam realmente sobre essa parte tributária? Ou contratam pessoas que entendam sobre isso, porque valorizam o seu tempo e querem resolver o problema de forma mais rápida? Pouquíssimas pessoas. E o quinto e último ponto, o último hábito que os ricos costumam ter é a questão de que eles pensam a longo prazo, pelo menos mais do que a média das pessoas. E aqui eu vou lembrar de um conceito econômico chamado de preferência temporal, que é a mania que o ser humano tem, que é racional, de querer as coisas agora e não depois. Só que, à medida que o ser humano vai amadurecendo, ele entende que tem um trade-off nessa parte, que vale a pena às vezes abrir mão do hoje para ter mais amanhã. Você vê isso até ao longo da sua vida. Se você pega a sua fase de criança, você não vai lembrar, mas quando você era bebê, você era tremendamente imediatista. Você tava com fome, você chorava. Você queria colo, você chorava. Tava cagado, você chorava. Alguns ficavam confortáveis assim, mas algumas crianças choram. Conforme você foi crescendo, você foi entendendo. Eu tenho que abrir mão, eu tenho que primeiro estudar para uma prova, para depois ver se meu pai e minha mãe vão me dar uma recompensa. Eu vou ter que fazer uma faculdade para depois conseguir ganhar mais dinheiro. Vou trabalhar o mês inteiro para depois receber o pagamento. Ou seja, a evolução do homem, a gente pode falar que é uma evolução em termos de diminuição da preferência temporal. Você aceita esperar pelas coisas. E se você pega pessoas que construíram muito patrimônio, elas geralmente têm taxas de preferência temporal muito baixas. Elas aceitam esperar. Elas aceitam investir, construir uma empresa durante 2, 3 anos só para depois recuperar o dinheiro. E aí trabalham na empresa por mais uns 10 anos para ver um negócio muito grande e aí só depois elas falam, não, agora eu já consigo me retirar desse negócio. Elas correm risco para isso, elas podem perder dinheiro. A recompensa do empreendedor é desproporcional comparada do cara que é o colaborador. É lógico, o cara ele vai lá, abre o negócio, ele pega o dinheiro dele, as finanças dele, ou pega a dívida, alguns fazem isso. Ele adianta para os colaboradores todos antes de ter resultado. Ele adianta para o pessoal que vai vender matéria-prima para ele, para que ele possa transformar antes de ter resultado. Ele adianta para o dono do imóvel que ele está alugando para abrir a empresa antes de ter resultado. Ele paga todo mundo para ver se depois vai ter resultado. Quando não tem, ele quebra. Aí todo mundo perde o emprego, mas recebeu o dinheiro antes. Quando dá resultado, o lucro dele vai ser desproporcional comparado aos outros. Só que pode demorar muito para isso acontecer. Tem um estudo que eu sempre gosto de citar, ele foi feito em Stanford, que é o famoso estudo do marshmallow, onde eles pegaram crianças, colocaram numa sala e fizeram a seguinte proposta. Tem um marshmallow na sua frente, eu vou sair da sala, eu volto daqui a pouco, era um tempo de apenas 15 minutos. Se você não comer o marshmallow, você vai ganhar outro quando eu voltar. Ou seja, quem esperava 15 minutos ganhava 100% de rentabilidade sobre o marshmallow. Quem comia antes não ganhava. E os pesquisadores foram acompanhando as crianças depois, já na idade adulta, e viram que aquelas crianças que aceitaram esperar por mais um marshmallow geralmente tinham mais sucesso no vestibular, entravam em melhores universidades, tinham menores índices de IMC, aquele índice de massa corporal, tudo por conta de uma menor preferência temporal. E aí você tem casos extremos. Eu não sei nem se são os casos ideais, né? Talvez seja até uma disfunção. Como, por exemplo, de mega investidores tipo Charlie Munger, que morreu com 99 anos recentemente e morreu comprado em bolsa pensando em longo prazo. Ou do Warren Buffett, tá com 93 e faz a mesma coisa. Talvez pudessem ter feito melhor uso do dinheiro ao longo da vida, aproveitado mais, tá curtindo mais a família e não trabalhando. Mas o ponto é que eles só construíram o patrimônio que construíram porque
além de tudo que eu citei aqui, são pessoas que valorizam o seu tempo, que o empregam nas áreas onde acham que vão gerar mais valor, que estudam constantemente e se aprimoram, mas também usam a inteligência dos outros para resolver problemas, que também se atentam à parte tributária, vocês podem ter certeza disso, e que, por fim, são focados no longo prazo porque sabem que as coisas muito boas dependem de juros compostos para acontecer. Isso não só com dinheiro, também em relacionamento. Quando você sai com uma pessoa uma vez, pode ser legal, mas você não constrói uma relação realmente intensa em um único encontro. Vai ser uma série de encontros, de anos, com matrimônio no meio do caminho, construção de uma família, que vai criar um vínculo que nunca poderia ser formado no curto prazo. E aí, se você se não identificou com nada que eu disse aqui, desses 5 pontos, felizmente sempre dá tempo de mudar. E se você se identificou e vê que está fazendo 5, provavelmente, daqui a uns anos, você estará muito bem de vida. Porque uma vida financeira estruturada, ela depende daquilo que você faz. Ela não simplesmente acontece, ela é construída. Esses 5 hábitos com certeza vão te ajudar a construir essa vida financeira mais sólida. E não só na parte financeira, né? Eles extrapolam para outros aspectos da vida. E aí, novamente, eu deixo o convite para aqueles que assistiram esse vídeo e querem conhecer mais da nossa consultoria patrimonial, da parte de planejamento, investimento, uso de seguros e sucessão patrimonial também, as estruturas costumam ajudar nisso. Vou lembrar que o link está aqui na descrição, basta preencher, o consultor entrará em contato com você e será um prazer ter você como cliente do Grupo PRI. Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima.